Olá, amigos! Estamos chegando então com o nosso informativo da Segurança Pública desta quarta-feira, hoje, dia 15 de julho, os acontecimentos de Bento Gonçalves e na região. Hoje, vamos um pouco mais para a região, vamos até o município de Garibaldi. Primeiramente, o esclarecimento do delegado Clóvis Rodrigues sobre o autor daquele atropelamento de Loribaú, o Baúzinho, como era conhecido em Carlos Barbosa, ele que foi atropelado no dia 3 de julho, no trevo de entrada a Garibaldi, ele era morador de Carlos Barbosa, e no dia 4 não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Quem atropelou, no momento, fugou do local, mas no trabalho da Brigada Militar com a Polícia Civil, chegaram até o encontro deste veículo, uma caminhonete com placas de Bento Gonçalves. O atropelador, o homem que cometeu esta infração, é de Barão e se diz estar arrependido. Vamos ouvir o que disse então o delegado Clóvis Rodrigues hoje à tarde. Bem, este fato do atropelamento com morte, fuga e omissão de socorro, ele nos chega ao conhecimento através de um registro efetuado pela Polícia Rodoviária Federal sobre um acidente ocorrido então dia 3 de julho, 6h50 da manhã na BR-470. Os colegas da Polícia Rodoviária Federal atenderam e, por averiguações do local do fato, viu-se que se tratava de uma colisão entre dois veículos, né? Uma motocicleta e um outro veículo não identificado. Não havia, naquele momento, nenhuma indicação das características que identificasse o segundo veículo. Infelizmente, tomamos conhecimento de que no dia posterior ao fato, ocorreu o falecimento da vítima, o Loribaú, em hospital da cidade de Caxias do Sul, sendo seu corpo encaminhado para o exame de necropsia, que instruirá o feito policial. Por experiência, sabe-se da dificuldade de se localizar veículo causador de acidente de trânsito nos casos em que ocorre a fuga. Por uma série de situações, ela é uma investigação muito fragmentada. Normalmente não há testemunhas, tudo ocorre numa fração de tempo muito rápida e justamente quem foge e não socorre é porque evidentemente não quer ser identificado. Pois bem, primeira providência que se faz no começo das investigações é visitar o local do acidente. Isso foi feito pelo setor de investigações e lá surgem, e com outras informações, alguns indícios, né, do veículo que poderia ser o causador do acidente. Recuperamos esta peça. É o que tínhamos então para o início das investigações. Há de se compreender que inicialmente chegavam informações de que seria um veículo D20, uma caminhonete D20, cor clara, com letreiros que seria de uma empresa. E esse veículo teria um pneu estourado. Isso é o que nós tínhamos então. Aquele final de semana ocorreram muitos acidentes graves e isso também, de certa forma, dificultou um pouco mais a investigação. Mas a partir do compartilhamento das informações que nós tínhamos com outras delegacias, principalmente Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, surgiu, e aí agradecendo aos colegas policiais civis da Delegacia de Barbosa e os colegas policiais militares de lá, uma informação de que depois que ocorreu esse acidente, em Carlos Barbosa, a Brigada Militar teria abordado ou teve a sua atenção voltada para um veículo que foi abordado e quando os policiais militares indagaram da pessoa que estava ali, ele já disse que não era ele o condutor, mas fica uma situação não muito bem clara, mas ele diz mais ou menos o seguinte, claro que essas coisas a gente sabe agora, mas ele disse mais ou menos o seguinte, que ele estava dirigindo
a trabalho e que se envolveu num acidente de trânsito, tendo colidido aquela caminhonete contra uma árvore. E que ele, inclusive, como é um veículo de empresa, ele já estava fazendo, ou já havia feito, um contato com o seu patrão, em Bento Gonçalves, que iria vir acudi-lo. Desta forma foi feito. Esta pessoa, proprietária da caminhonete, presume-se que não sabia do fato, veio por aquilo que lhe foi passado pelo funcionário. Veio e efetivamente foi providenciado um guincho, e esta caminhonete, sabe-se agora, foi levada para Bento Gonçalves, não para serviço de guincho, foi deixada num determinado local. Os policiais militares não tinham por que duvidar naquele momento daquilo que lhes foi dito, mas de uma forma inteligente anotaram dados desse veículo. Isso viria da pessoa com quem eles falaram. Essa seria uma providência muito importante no decorrer das investigações. Num segundo momento que o proprietário dessa caminhonete vem, fala com o seu funcionário, que lhe conta do ocorrido, imagina-se que repete para o patrão a mesma situação que ele já havia contado para os policiais militares de Barbosa. Faz, então, com que seja promovido um registro de ocorrência na Delegacia de Polícia de Carlos Barbosa. Nós recuperamos este documento, onde era comunicado de um acidente de trânsito com danos materiais em Carlos Barbosa, perto da gruta da linha 19. Isso é o que foi dito. Foi importante também, a partir de outras informações que foram coletadas, nós conseguimos os dados do veículo e os dados da pessoa que comunicou o acidente de trânsito com danos materiais. Feito isso, fomos para o sistema, procuramos identificar melhor esse veículo. É bom que se diga que outros veículos já haviam sido vistoriados, mas sem nenhum êxito na investigação. Mas a partir dessas ocorrências de Barbosa e outras diligências, chegou-se até um determinado endereço na cidade de Bento Gonçalves, onde, de frente a uma residência, foi encontrado um veículo que estava assim. Conferimos a placa, não era exatamente o veículo que se dizia no início da investigação. E a partir disso, então, identificamos não uma D20, mas identificamos uma caminhonete GM Chevrolet C20 Custom cor branca, placas IEC 2305, que é esse veículo aqui. Pois bem, foi determinada a apreensão desse veículo e sua remoção para o serviço de guinchos aqui de Garibaldi. Este veículo, juntamente com a motocicleta, serão periciados ao mesmo tempo pelos peritos do Instituto Geral de Perícias, para que nós tenhamos então uma ideia final da dinâmica de como provavelmente deva ter ocorrido o embate entre os veículos. Como identificamos o veículo, identificamos também o seu condutor. Nós passaremos os dados dele, dessa pessoa, já nos próximos. E ele, possivelmente compreendendo do peso das provas até então, e provas e indícios obtidos até então, ele confessou exatamente como ocorreu o fato, na presença de duas testemunhas, para que se evitasse futuramente qualquer tipo de alegação no sentido de viciar este ato de confissão praticado na delegacia. Então, o que essa pessoa diz? Que ele estava
trabalhando em Barão. Ele mora em Barão. Estavam trabalhando numa obra, ou alguma coisa assim. Ele esqueceu algum tipo de objeto que seria importante para o seu trabalho. Isso deveria ser buscado em Bento Gonçalves. Ele ia buscar uns colegas em Bento Gonçalves e esqueceu esse material em Barão, ele fez o retorno. Exato. Então ele se desloca no sentido, inicialmente, Barão, Bento Gonçalves. Mas quando se dá conta disso, ele, já na BR-470, ele faz um retorno no posto do avião, retoma o itinerário, daí em sentido contrário, Bento Garibaldi. E é nesse momento que vem a motocicleta em sentido oposto na sua mão de direção. O que ele diz? Que ao pegar um cigarro, tentar buscar um cigarro que estaria no banco, ao lado, perde a direção do veículo, que vai para a sua contramão de direção e colide na motocicleta. Após isso, ele não para no local, várias razões, ele segue adiante. E depois, num outro ponto, já distante dali, que tem esse contato com a Brigada Militar. Então, em síntese, é isso. Depois os senhores podem, eventualmente, fazer algum outro questionamento. Então, o nome do condutor, Celso Maciel Correia, 36 anos, natural de Santa Cruz do Sul e morador da cidade de Barão. Até então, ele não registrava antecedentes policiais. Celso Maciel Correia, 36 anos, natural de Santa Cruz do Sul e morador da cidade de Barão. Bem, aproveitando o momento, o delegado falou da prisão que aconteceu ontem também em Garibaldi, o trabalho tático da Brigada Militar com a Polícia Civil, vinham trabalhando já nas investigações. Semana passada já era para ser feita essa prisão, onde um homem de 46 anos estava numa caminhonete Hilux, placas clonadas. Tivemos a informação que essa caminhonete foi furtada em Canoas. Além disso, havia também dinheiro falso. E o delegado aproveitou para falar em relação à prisão deste homem, que é funcionário público do município de Garibaldi. Tinha conhecimento por informações, bem como a Polícia Civil, de que um veículo, uma Toyota Hilux, cor prata, estaria trafegando em Garibaldi com placas clonadas. Isso é o que os trabalhos de inteligência apontavam. Não sabia-se quem seria o condutor desse veículo. Pois bem, ontem à tarde, esse veículo foi localizado pela Brigada Militar e foi feita a abordagem do veículo e seu condutor. Muito bem, olha, Bento Gonçalves realmente com um pouco mais de tranquilidade. Claro, ali do tempo, muitas chuvas, a ponte de Cotiporã, ainda pela informação que nós temos, está interditada devido às fortes águas que estão sobre a ponte. Não há passagem lá entre Bento Gonçalves e o município de Cotiporã. Até a ponte da Alcântara chegou a água a alcançar, mas mesmo assim ainda deu passagem. O município de Santa Teresa, também muita água, a água chegou a alcançar ali o camping, por isso assustou alguns moradores. Vamos torcer realmente para que essa chuva passe e que nenhum estrago aconteça nas próximas horas. Eram essas informações policiais, o resumo da segurança pública. Amanhã, quinta-feira, estaremos voltando com outras informações para você. Sempre com os olhos e o ouvido ligado aqui na Notícia Policial. Abraço!